Inclusive, as pessoas me perguntam, puxa, que pena, né, que sua mãe, seu pai não te viram aonde você chegou. E aí eu falo, vocês se enganam, eles viram antes que todo mundo. E aí? Tudo bem? Bom? Tudo bem. Prazer estar com você aí, Sandrinha, e todo o teu time aí, que legal, hein? Ai, prazer é meu. Prazer é meu, Tejon. Bom, deixa eu te apresentar, né? José Luiz Tejon já escreveu mais de 34 livros, palestrante internacional, top of mind, doutor em educação, comandou grandes empresas, é professor, quer dizer, eu vou ficar aqui só falando tudo que você faz, né? Mas é, assim, um mestre para mim, um amigo, um querido. E muito, muito prazer estar conseguindo falar aqui agora com você, viu, Tejon? Prazer meu, Sandra. Eu te admiro muito, você sabe disso. Trabalhamos juntos naquela operação maravilhosa do Estadão, né? E ali você chegou um dia e progrediu de uma maneira fantástica, viu? Eu conheço boa parte da sua carreira, da sua vida, e são essas pessoas que superam o tempo. Tem gente que faz sucesso por um pouco tempo, e tem gente que é um sucesso ao longo da vida inteira, né? E você é uma dessas pessoas. Obrigada, Tejon, imagina. Ó, Tejon, eu queria que você se definisse. Você é um consultor, é um palestrante de sucesso, foi um diretor e presidente de sucesso. Eu queria que você se definisse hoje. Eu nunca sabia muito bem, né, o que eu ia ser. Então, sou o resultado de uma experiência com ausência de planejamento. Porém, onde quer que eu estivesse, eu fazia com uma intensidade gigantesca, como se fosse a melhor coisa do mundo aquele lugar. E essa atitude é a atitude que me trouxe até aqui, né, nessa carreira, hoje com 67 anos. Mas meu primeiro emprego foi como auxiliar de uma livraria em Santos, com 15 anos de idade. Eu estava naquela livraria ali, cercado de livros, né? E quando eu não tinha que fazer os serviços de um auxiliar, eu ficava lendo. E aquela livraria era o meu mundo. Então, foi sempre assim, nos lugares em que eu estive. Uma intensidade muito grande pelo local, pelo lugar. E uma outra coisa, que eu acho que também tem aí um pouco de sorte na vida, pessoas, né? Engraçado, sempre estive de algum jeito ou de outro acompanhado de grandes pessoas, né? Nós vivemos juntos lá no Estadão, família Mesquita, que ética, que integridade, os acionistas do Estadão. Vivemos ali com o Nuno Ferreira de Souza, que foi nosso diretor, foi ele que me passou o cargo, me deu o cargo, né? Então, sempre pessoas extraordinárias, né? Então é uma coisa que talvez a gente volte muito para um princípio de educação, desde o berço, desde pequeno, né? Ser muito intenso onde você está, e quando você é intenso, você consegue fazer melhor, porque você está com foco, né? E uma coisa muito grande, tem pessoas, né? É o grande patrimônio, né? Nós estamos aqui reunidos, nos conhecemos, você entrou lá no Estadão, eu era diretor quando você entrou, estamos aqui, pessoas, então hoje você é a número 1 deste mundo de agente de palestras, de conferências. Quem diria? Imagina se eu não tivesse assim, essa coisa de cultivar. Você não ia nunca falar comigo. Então, esse patrimônio, né, ao longo da vida é de uma riqueza muito grande. Aliás, tem um livro velho, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro antigo. Eu me lembro de ler esse livro quando eu tinha 15 anos, como auxiliar de livreiro, lá na livraria do Seu Mendes, em Santos, que foi meu primeiro emprego de carteira assinada, digamos assim. Esse livro já estava lá. É um livro simples, mas olha, ele dá tantas dicas assim. Fazer amigos ao longo da vida é precioso.
É verdade. Não, você mesmo fala que nós somos resultados dos nossos relacionamentos, né? Somos, sim. Quando pequenos, papai e mamãe têm uma missão muito grande de nos apontar pessoas para que a gente admire. Não são as pessoas famosas, né? Elas também. Eu uma vez com o Jô, né? Falei, Jô, eu te admirava muito, porque eu vi aquele gorducho, né? Fazendo sucesso, vai pensar, esse gorduchão pode fazer sucesso, eu também posso. Você me inspirou, eu falava para... Então tem sim pessoas do mundo, artísticas, etc., que são... o Ronivon, o outro também, né? Ronivon, tu é lindo pra burro, né? Tu era considerado lá nos anos 70, 60, o homem mais bonito do mundo, né? É verdade. Eu te observava, né? E eu queimei o rosto, então eu observava você. E uma coisa que eu falei para ele, eu observava como você era um cavalheiro, como você era educado. E aí eu falei, eu vou imitar o Ronivon. Contei para ele, eu não posso ser lindo como ele, não sou lindo lá mais, mas eu vou imitar o jeito dele. E eu falei, Rony, tu sabe que deu certo? Ai, que bom! Mas deu você sabe certo, que eu ia portanto, agora... Oi, desculpa, pode falar. Portanto, essa coisa, nós somos realmente o resultado das pessoas que a gente admira, né? Mas papai e mamãe têm uma missão grande de nos educar pequenininhos para isso. Depois grande fica automático, né? Você começa a ver as pessoas, você admira a pessoa. É verdade. Você foi uma grande gestora lá no Estadão e ali nós tínhamos milhares de vendedores. É e uma verdade. coisa que sempre me chamou a atenção, Sandra, eu tinha ali um grupo dos melhores vendedores, né? Os melhores gerentes, tem um grupo. Você fazia parte desse time dos melhores. Então, uma coisa que me chamou a atenção, os medianos e os ruins, eles não procuravam se unir aos melhores. Eles faziam grupos. Então, você via os medianos sempre junto com o mediano, os ruins sempre junto com o ruim. É engraçado. Se eu entro numa empresa dessa e tem ali os melhores caras, eu vou querer me aproximar deles, ver como é que eles fazem, como é que eles pensam. Mas esta coisa talvez esteja aí uma dica muito grande agora para esse momento de uma mega superação gigantesca, né, que nós estamos vivendo, prestar atenção em pessoas que durante esta crise estão agindo, estão sendo úteis, estão se desdobrando, prestar atenção neles e não naqueles que já se sentem derrotados, desesperados, estagnados. E essa experiência de vida, Sandra, eu me lembro também que eu tive uma passagens dos 4 anos até os meus 12, 13, em hospitais, em função do acidente. Eu ia te perguntar, então já que você vai falar sobre isso, me fala como foi o acidente e como foi essa etapa da sua vida. Foi muito rica, né? Mas foi legal? Legal. Teve, né, dores, hospital público da época, né, a tecnologia daquele tempo e tal. Então foram passagens de entradas e saídas desde os 4 anos até os 13, 14, que foi a última vez em que eu fui também, que eu decidi que não ia nunca mais. Não, mas me conta do acidente. Fazer nada. O acidente foi um acidente caseiro. Minha mãe fazia uma mistura de cera com gasolina, que era típico, as mulheres faziam isso. Sobrava um pouco de cera na lata e para usar, derretia, né? Aquela coisa da economia doméstica ao máximo. E um dia, fazia sempre, mas um dia a lata inflamou, pegou fogo e ia pegar fogo, um risco na casa. E ela arremessou a lata para o quintal. Eu brincava no quintal, tinha 4 anos, e vim correndo em direção à cozinha. Então a mistura, a cera veio voando, né, e eu fui em direção a ela. Então a mistura de cera com gasolina atingiu o meu rosto na época. Eu inclusive engoli um pouco, afetou também um pouco a atividade respiratória. Era um acidente assim que era para morrer. Isso foi em 57, 58, com a tecnologia daquela época. Era para morrer. Não morri por uma absoluta sorte e por pessoas. Novamente, quem salvou minha vida foi a minha vizinha. A filha da vizinha, a menina, eu tinha 4 anos, essa menina tinha 7. E ela viu da janela do quintal a cena acontecendo no meu. E ela gritava, ela berrava muito da janela. E a mãe dela estava no
quintal da casa dela, que era vizinha. Para que você está tanto berrando? E ela apontava, chorando e berrando. Não conseguia falar. A mãe olhou por cima do muro e viu. E essa senhora, dona Helena Amorim, a quem eu devo a minha vida, e a Nelly, que berrava, ela tinha uma competência com relação a isso, de fogo, né? Ela pegou uma manta imediatamente ali no tanque, saltou o muro e abafou. Foi essa mulher que salvou a minha vida. Então você começa a ver um monte de elos com relação a pessoas. Essa menina, a Nélia, ela mora em Campinas hoje, e eu a visitei outro dia e falei, Nélia, não pare de berrar, porque se você parar de gritar, alguém vai morrer. Então continue gritando. Então a vida vem. Aí passei dos 4 aos 7 na Santa Casa de Santos, a gente ficava internado, estudei lá com uma experiência fascinante, meu pré-primário e primário, primeiro ano da época, eu fiz numa escolinha para crianças especiais da Santa Casa de Santos. Então eu me lembro da minha primeira turminha de amigos da escolinha, era tudo gente ET. Era um com defeito de um tipo, outro com defeito do outro. Paralisia infantil tinha muito naquela época. Então as crianças, muitos ficavam com problemas, né, nas pernas, tinham que usar aparelhos ortopédicos. E tinha lá uma menina, ela era excepcional, ela tinha uma idade de uns 6 anos, ela era grandona, ela tinha uma idade já de 14 anos, mas ela se comportava ainda como uma criança de 5, 6, né, cérebro. E assim, esse não foi um convívio muito marcante até a hora em que as freiras da Santa Casa me puseram para fora, porque não podia mais continuar ali, escondido, né? E aí eu tive que, então, enfrentar o mundo como o mundo era, a partir dos 7 anos de idade, quando passei, então, a ficar... Tinha que ir para a escola normal, a escola pública, tinha que sair, tinha que ir para a vida. Claro, aí... voltava às vezes para o hospital, mas já estava numa vida mais normal. Dos 7 anos em diante, eu fazia cirurgias, né? Tinha que fazer... plásticas, por uma série de coisas que tinha, de levantar pálpebra, tinha ficado completamente, não tem nada a ver com hoje, eu tinha ficado completamente destruído mesmo, né? Pálpebras vieram aqui embaixo, foi uma reconstrução de um doutor de Santos, doutor Silvio Corrêa, um homem também, se não fosse ele, também não estaria aqui, um homem fantástico, que naquela época ele era um estudioso da cirurgia plástica para queimadura, e ele estava lá. Podia não estar. Ele estava lá na Santa Casa de Santos. Então a vida veio, e eu tenho uma história marcante, né? Quando eu fui para casa aos 7 anos, que eu tinha medo de ir na rua. Eu tinha medo de ver o mundo lá fora. E a minha mãe, meus pais adotivos, né? Fui adotado. E a minha mãe adotiva, Dona Rosa, uma imigrante alemã, altiva, mas ela era uma pessoa pobre, simples, mal sabia escrever o nome. Ela dizia assim, você tem que ajudar a sua mãe na feira. Porque os meninos ajudavam as mães na feira naquela época, né? Sim. E eu não queria ir, porque eu morria de medo de ver o mundo lá fora. Então ela vinha me pegar, a casa era um sobrado, eu subia no telhado. E ela mandava descer, eu não descia. Era quinta-feira, o dia da feira. Ela ia na feira, voltava, sempre trazia um sonho e um pastel. E falava assim, na semana que vem você vai ajudar a mãe na feira, porque as vizinhas estão dizendo que não sei te dar educação. Eu passava a semana escondido no quintal. Quando chegava a quarta noite, eu já sabia que quinta de manhã eu tinha que espertamente acordar logo e me esconder lá em cima. Lá no telhado. E a cena se repetiu pela segunda vez. E eu já me preparava para a terceira vez. E aí aconteceu algo incrível, porque de madrugada ela se deitou do meu lado e ela se enfaixou o braço dela ao meu. Então, quando acordamos de manhã, eu estava preso a ela. E ela falou, vai com a mãe de qualquer jeito hoje. E óbvio, eu chorei, reclamei, não queria, chorava, esperneava. Ela me arrastou até a feira. E quando chegamos lá, você pode imaginar, não é? Com o rosto destruído, todo mundo sabia do acidente, mas não tinha me visto. Bairro, burburinho da feira, né? Era onde o bairro se reunia, e todo mundo queria me ver.
E a primeira barraca que a gente parou na feira, que costuma ser a primeira, né, é das batatas. Das batatas. Isso. Aí paramos ali, veio reunindo gente, e ela fala assim, filho, presta atenção nesse saco de batata aqui. Pega uma a uma com a sua mão e não me tira atenção da batata. Eu comecei a pegar, mas veio gente de volta, né, veio uma mulher, nossa, meu Deus, como ele ficou, chorava. Eu ia olhar para aquela pessoa e a minha mãe, presta atenção que você não está escolhendo direito. Botava o foco novamente ali na batata. Vem outra mãe com o menino, olha lá, filho, quando eu digo para você não mexer com fogo, olha como você vai ficar. Eu ia olhar novamente uma reprimenda da dona Rosa, me fazendo prestar atenção na batata. E assim ela me conduziu nessa primeira vez na feira, né? E eu tenho até aqui o símbolo, né? Que é o quê? O foco. Ela me conduziu na feira, prestando atenção na batata, no alho, na cebola, voltamos para casa. O pai abraçou, a mãe abraçou e disseram assim, obrigado, filho. Ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação. Na segunda vez, fui com ela à feira por minha livre, espontânea vontade. E ali começa o mundo. Porque o que é o mundo? O mundo é imperfeito. Sandrinha, eu vejo que as pessoas são infelizes porque elas não compreendem isso. Leva tempo para entender. Leva tempo. Eu não descobri isso. Eu descobri isso tem 1 ano, 2. Que isso se realizou na minha cabeça. Observa o mundo. A natureza, as doenças, o universo. Galáxias colidem com galáxias, meteoro, uma série de coronavírus, uma imperfeição na natureza, um mutante. Não era para ter se o mundo fosse perfeito. Então o mundo é imperfeito. Quando você entende que o mundo é imperfeito, você fica feliz, porque você não fica esperando a ilusão da perfeição. Você sabe que o outro é imperfeito, que você é imperfeito, que a estrutura política é imperfeita, que a ciência, por mais que ela evolua, ela avança. Quando você chega num ponto de muitas descobertas, você descobre um monte de coisa que ainda tem para descobrir ali. E a gente passou agora a descobrir na nanotecnologia coisas invisíveis, o invisível do invisível. Portanto, a imperfeição é a maior motivação do mundo. Então, voltando lá no tempo, quando eu voltei à feira pela segunda vez, o mundo é imperfeito. É um menino, né? Eu tinha 7 anos, rosto deformado, os outros moleques vêm para você, eu queimado, aí não sei o quê. Aí tu olha para eles, cada um deles também tem um defeito. Um é um gordão, o outro tinha o Zé da Pinta, cada moleque tem um defeito. Se não tem, tu inventa, ele passa a acreditar que tem. Logo ali, nesse primeiro embate que eu me recordo da minha vida, primeiro embate com o mundo lá fora, né? Eu logo vi que os meninos não eram inimigos. Começamos a chutar laranja, aquelas coisas de moleque na feira. E no dia seguinte à feira, esses meninos da minha rua batem na porta da minha casa e me chamam para ir jogar bola com eles na rua. Eu me recordo desse dia que eles me chamaram, e muita alegria. Só que, Sandra, eu não lembrava da causa. E aí tem outro aprendizado fascinante, né? Eu só fui lembrar de por que os meninos foram na porta da minha casa quando eu já estava lá no Estadão, quando fui entrevistado lá por um americano, pelo Patrick Swim, que escreveu um livro, Succeed on Own Terms, né? O Sucesso Tem Fórmula. Ele veio ao Brasil, entrevistou a mim, entrevistou o maestro João Carlos Martins, e ele me fez essa pergunta lá no Estadão. Qual foi a primeira vez que você sentiu um grande sucesso? Eu falei, foi quando os moleques da minha rua bateram na porta da minha casa. Eu fiquei muito feliz nesse dia, eu não esqueci desse dia. E aí ele perguntou, mas se isso aconteceu, é porque alguma coisa aconteceu antes. Por que eles foram lá? O que aconteceu antes para que isso acontecesse? Eu nunca tinha pensado, me esforcei e veio à minha mente. A minha mãe amarrada a mim, me levando onde eu não queria ir. E quando cheguei lá, ficou clara a cena na minha cabeça. Eu me lembro até hoje da barraca da batata. Essa feira continua existindo em Santos, na Praça Joaquim, Olímpio de Lima, perto do Campo dos Santos. Toda quinta-feira tem essa feira lá. E uma vez ou outra, quando eu consigo ir a Santos quinta-feira, eu vou lá na feira para ver. E continua existindo lá, a barraca. Não é mais da mesma pessoa, mas eu me lembrei disso, e quando me lembrei disso... Foi muito emocionante, né, Tejão? Eu fiquei muito emocionado na frente do americano,
chorei, porque, caramba, o que é, então, superação? Você não faz só. Quem fala, eu superei sozinho, não é, está por fora. Ninguém supera nada sozinho. Nós somos resultado de pessoas. E nesse dia, eu me lembrei, então, da grande força que foi colocada dentro de mim por essa minha mãe adotiva. Com essa coisa lúdica. Não, ela não tinha games, não tinha... Ela tinha... batata. Pois é. Então, isso é de uma grandeza muito grande. Agora, uma coisa interessante, Sandra, que as pessoas perguntam, se você pudesse voltar no tempo, você viveria a mesma coisa ou você mudaria alguma coisa? Não, se eu pudesse voltar no tempo, eu viveria a mesma coisa, só com uma diferença, que eu acho que é a grande diferença, para deixar aqui uma mensagem para todo mundo. Prestaria mais atenção. Você vê, eu esqueci de coisas. E a gente esquece. Então, quanta gente, Sandra, pergunto para você, na sua vida, quanta gente na vida das pessoas que estão conosco aqui hoje, com a gente aqui nessa live, quantas pessoas tem que foram fundamentais para que a gente chegasse onde chegou agora? E sempre tem, se a gente chegou onde nós chegamos agora, qualquer um de nós aqui pode parar para pensar. Tem alguém, às vezes é um vizinho, uma avó, existe sempre alguém. Então, e quando não tem alguém, é que a gente de repente não foi ensinado a pegar, a buscar. Mas sempre tem. Às vezes não aparece assim tanto, porque por problema de educação, de formação, tem crianças que são muito maltratadas, muito mal educadas, muito abandonadas nas famílias, inclusive com maus tratos, né? Então é difícil uma criança dessa desenvolver naturalmente isso. Mas quando eu sou membro do Conselho da Secretaria de Justiça e Cidadania, e faço sempre que posso palestras lá na Fundação Casa para os jovens. E eu procuro sempre trazer na imagem deles alguém que seja do bem, do bom da vida. Tem sempre uma avó, alguém do teu bairro. Quem é essa pessoa? Porque muitas vezes você tem que procurar cavocar isso. Né? Por uma série de problemas de vida, de educação, a pessoa não recebeu. Então, nós somos resultado das pessoas com quem nós nos relacionamos, e a partir de uma certa idade, Sandrinha, você já tem o dever de procurar essas pessoas, né? Não fica mais esperando que simplesmente apareçam por aí. É isso mesmo. Como você está já falando de essa coisa de você se superar, eu queria que você falasse sobre o seu doutorado de superação, que você fala sobre a educação, como educar e aprender a superação. Sabemos que você faz palestras sobre marketing, sobre motivação, sobre vendas, mas eu queria que você falasse um pouco, por conta do momento que nós estamos passando, sobre essa palestra que você faz, que você aprendeu no seu doutorado. Eu acabei indo ao doutorado novamente, né? Porque essa minha mãe adotiva, a Dona Rosa, meu pai adotivo, Antônio, eles tinham assim uma imagem de mim que eu seria um homem maravilhoso, né? Inclusive as pessoas me perguntam, puxa, que pena, né, que sua mãe, seu pai não te viram aonde você chegou. E aí eu falo, vocês se enganam, eles viram antes que todo mundo. Porque eles, verdade, eles viram antes, porque eles botavam na minha mãe era um negócio assim, um ser. Ela me chamava do mais lindo do mundo, do melhor, do maior, eu era um ídolo, né? E só ela via isso, com certeza. Mas uma das coisas que ela tinha no sonho dela é que eu fosse doutor. Eu não precisava mais fazer doutorado, eu terminei esse doutorado tem 3 anos, não fiz aos 40, fiz aos 60. Eu fui fazer o doutorado também porque meu querido amigo, que você conhece bem, professor Marcos Cobra, sim, né? Doutor da Getúlio Vargas, outra dessas pessoas, ele falou, você tem que fazer doutorado, tá bom, eu vou fazer doutorado. E fui fazer, e ao fazer, estava lá assim, qual é a tese, né? Não sei. Aí a mentora, uma senhora maravilhosa, uma doutora, falou, você tem uma história fantástica, faça uma tese sobre pedagogia da superação.
Eu falei, caramba, pedagogia, né? Não é psicologia, né? Não é psicanálise, é pedagogia, os fundamentos. Você é professor. Sim, né? sim, Eu lembro bem, sim, você é professora. A pedagogia da superação. Aí eu comecei a estudar isso, uma tese difícil, porque ninguém escreveu a superação sob o ponto de vista da pedagogia. Né? Então tive que coletar várias coisas. E aí, desenvolvendo, finalizei a tese. Foi muito rico, porque além do título, que era uma homenagem a essa querida mãe que eu tive, que eu tenho, né, porque não me abandona nunca, esse estudo me permitiu ver coisas que, do ponto de vista dos livros que eu escrevo e do ponto de vista das próprias palestras, me deu uma riqueza muito grande de formação, de conteúdo. Porque uma coisa, Sandra, é eu falar da experiência que vivi, de como foi, de reconhecer esses fatores todos em volta. A outra coisa é quando você começa a compreender o que tem ali de pensadores como Viktor Frankl, o que tem ali de pensadores como o pedagogo japonês Makiguchi, o que tem ali de pensadores como Paulo Freire, o que tem ali de pensadores que, ao fazer a tese, você é obrigado a mergulhar nisso. Então, o que acontece? Você fica extremamente mais rico do ponto de vista de um arcabouço de conhecimentos, e você se sente melhor. Porque nessa profissão, nessa missão de escrever, de falar, a gente tem aí a gente tem que ter uma consciência ética gigantesca. Gigantesca. Caramba, a gente tem que ter uma responsabilidade sobre essas coisas muito forte. E o assunto superação não é um assunto simples. Não é porque não é para você levar assim, depois o sofrimento nos faz superar. Se o sofrimento fizesse superar, o planeta Terra seria um paraíso, porque está um monte de sofrimento. Não é a maioria das pessoas que consegue. Então, você tem que ter uma grande responsabilidade nesse assunto. Né? Então, o doutorado foi muito rico para isso, para botar mais fundamentos. E o fundamento do fundamento foi quando eu concluí: o mundo é imperfeito, então ele incomoda. Então nós vivemos sob o que eu chamo, que vai ser o meu novo livro, estou escrevendo ele, e aí apareceu essa Covid-19 no meio dessa escrita, para ressaltar e revelar mais ainda os aspectos com relação ao incômodo. O poder do incômodo é o poder que nos move, desde que você tenha coragem para o enfrentamento do legítimo e verdadeiro incômodo. E aí você pode observar, nós estamos aí com a Covid-19, ele é um mega incômodo, ele é um incômodo planetário. Ele não é um incômodo que passa despercebido, tá certo? Ele é um grande incômodo. Portanto, a superação desse grande incômodo exige foco concentrado neste grandioso incômodo. E você vê o que tem de situações de fuga do enfrentamento do poderoso incômodo que é a doença. Então você vê briga, discussão, batalha política, ideologias, utopias, nego vendendo sementinha. Você vê um monte de conflitos que não focam exatamente no eixo e no centro daquele incômodo. Quando você consegue, como o exemplo da batata, quando você consegue focar naquilo que tem que ser feito e enfrentado, é um passo vital para você poder superar. Então eu vejo e observo isso, que o incômodo não é mau, o incômodo não é ruim, desde que ele seja legítimo e não inventado. E tem muita gente que inventa incômodos. E todos nós não precisamos inventar incômodos, que nós vamos ter. Cada um tem uma bela dose de incômodo. Não crie, não invente incômodo. Pegue o seu. Quando você pega o seu pela frente e você se reúne, então, de conhecimentos, nesse caso aqui é da ciência, quando você se reúne do melhor conhecimento, do exemplo das melhores pessoas, você dá o passo para superar. E isso vale na vida pessoal, vale numa empresa, vale num casamento. Né? Casamento é outra coisa interessante, não é? É outra coisa muito curiosa, né? Porque
Eu estou casado hoje, né, pela quarta vez, tá certo? Sim. Né? A gente tem coisa que você demora para aprender, tá bom? Então, Tá pela certo. quarta vez com a Adriana, que você conhece bem, Sim, e hoje claro. na minha cabeça está assim. Eu estou muito feliz com o casamento. Mas por quê? Porque, claro, o mundo é imperfeito. E aí eu brinco, você é imperfeita. E a minha felicidade é o prazer imenso de poder aperfeiçoar você. Ai, Lógico que que é cara de pau, deixou você falar isso uma pra ela. brincadeira. É uma brincadeira. Mas o ponto é, um casamento, por exemplo, é uma reunião de dois seres imperfeitos. Se esse casal não tivesse essa consciência do aperfeiçoamento desse casal, não, aí você quer procurar a pessoa perfeita. E não vai achar nunca, porque o mundo é... Então, uma coisa genial do mundo vale para a empresa, né? Um bom executivo, um bom presidente, um bom empreendedor, ele tem que estar sempre ali aperfeiçoando a empresa. Então, o sentido da vida é o aperfeiçoamento das imperfeições. Portanto, venha o problema que vier. Se você não foge dele, se você não cria problemas paralelos para fugir do verdadeiro problema, você tem ali a grande oportunidade de crescimento e de aprendizado na vida, que é o aperfeiçoamento daquilo que te incomoda de verdade. E o cuidado é esse, não fuja para falsos incômodos e também não se aliene, né? Não queira sair do mundo, não vai para droga, vou beber. Então, se você se alienar, né, foge do mundo, você joga fora, Sandrinha. O que eu estava outro dia considerando aqui, fique calmo, não se exaspere. Uma existência não passa de apenas 1 centímetro no metro da jornada do aperfeiçoamento da alma. Então, calma. Nós não vamos resolver as perfeições do mundo em uma pequenina existência da nossa vida. Seja mais humilde, né? Mas felicidade significa, caramba, que coisa que eu tenho que ver agora. E para esse treco aí é um problema sério. Covid-19. Então você precisa ter uma grande vontade do aperfeiçoamento disso. Mas, obviamente, um drama estratégico como esse, desse tamanho, nessa dimensão, você também precisa que a grande liderança, que as grandes lideranças tenham consciência clara desse enfrentamento e tenham foco nisso, né? E a gente, infelizmente, está vendo uma grande discussão e uma grande briga das grandes lideranças. É como se, no meu caso, voltando para o íntimo que eu vivi, se no meu caso meu pai e minha mãe ficassem se destruindo, brigando o tempo todo entre eles, um botando culpa no outro por causa do meu acidente, se culpando, e culpando a lata de cera, ou culpando tudo, e arrumando outros problemas. Esse menino não vai ter condição nenhuma, esse menino... Imagina se tivesse acontecido isso comigo, não estaria aqui. Quando você olha para o país, é a mesma coisa, numa dimensão grande. Então, liderança é um fator aí no mundo da superação sagrado. Sabe o que eu queria te perguntar? Como é que está sendo fazer palestra, que são online, né, nessa época de pandemia? Palestra também é outra coisa, Sandra, que eu nunca pensei na vida que ia fazer. Mas assim, você me conheceu na empresa, né? No ambiente empresarial, lá no Estadão, e eu sempre tive uma vida de executivo. E lá como executivo, a gente é obrigado a fazer apresentações e palestras. Então sempre fiz apresentações, palestras como diretor, como gestor de empresa. Fazia parte. Também entidades, sempre dei aula, professor. Eu sempre procurei uma profissão paralela ligada ao que eu fazia. E como professor, comecei a dar aula logo, faz muito tempo, na ISPM, agora estou na FECAP. Eu sempre procurei manter. Então, isso te obriga a falar, te obriga a apresentar de uma maneira assim, e muitas vezes para muita gente nas empresas, né? Você faz reunião, às vezes tem 2.000 pessoas. Então, eu sempre houve isso. Mas um fator também interessante antes disso é que quando eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a fazer música. E um pessoal do teatro me convidou, conheci também pessoas de novo, me convidaram para fazer música para teatro. Então eu tive dos meus 17
até os meus 23 anos de idade, uma vida em que eu vivia com o pessoal do teatro. Eu nunca fui ator, mas eu tinha que entrar em cena, tocar, e eu assistia todo o trabalho de ator e de atriz que esse pessoal fazia. Então eu convivi com algo que é assim, fundamental para o mundo aí da palestra, que eu sempre penso, o que é que eu tenho que fazer? Eu sempre falo, procure fazer um curso de teatro, que é muito rico e importante. Agora, chegamos a este mundo. Por que eu virei lá palestrante? É o Roberto Chiniachik, que você também conhece muito bem, outra pessoa que foi meu amigo de infância, né? Passo 30 anos sem ver o Roberto, um dia reencontro o Roberto, e já no Estadão eu estava, ele já era o Roberto Chiniachik e tal, e eu falei, olha, eu estou escrevendo um livro de vendas, vou fazer na tua editora. Ele falou, não, você não vai fazer de vendas, você vai fazer um livro da tua experiência. Então o Roberto me fez escrever O Voo do Cisne, que eu também nunca pensei em escrever algo sobre isso, falar sobre isso que estamos falando. Então foi o Chiniachik, que também um amigo meu lá, de velhas épocas, que me trouxe para esse mundo da palestra. Agora, chegamos nesse momento aqui em que parou tudo. Parou tudo, você não pode mais dar um beijo em ninguém, você não pode mais dar um abraço, neto você não pode ver porque tem problema, filho para vir ficar preocupado. Então, nós estamos nesse mundo aqui nosso, este mundo aqui digital e virtual. E eu tive agora recentemente 3 experiências de palestra que me pediram desta forma, como nós estamos aqui conversando. E olha, é muito diferente. Você não tem o palco, você não tem aquele feedback das pessoas, aquela interação com as pessoas. Qualquer movimento que você faça não tem sentido. Você não tem slides, aliás, observei também que o pessoal não quer saber de slides. E o que eu observei dessas 3 experiências já realizadas, e tem outras aí pela frente marcadas, é que as pessoas querem você. Então, esse mundo de palestras, acho que ele vai ter uma grande mudança. O sentimento que eu tive na experiência que eu fiz agora, desse jeito, como nós estamos conversando aqui, é que praticamente você tem que ter uma autoridade e uma reputação muito grande. E é a palavra. É a palavra, e é desse jeito como a gente está aqui. Você pode fazer melhor, pode ter uma ferramenta que faz não sei o quê, ok. Pode, mas isso fica parecendo um pouco games virtuais. Tem que ter conteúdo, né? Nas contratações que aconteceram aqui comigo, foi uma para vendas, uma grande corporação, chegando para trabalhar em meio à Covid, 888 pessoas, todos já então sintonizados aí nesse mundo virtual. Outra da Jato, empresa querida lá de Pompeia, uma outra para Bayer. Ou seja, foram 3 experiências nessas últimas 2 semanas. E o meu sentimento foi, olha, olho no olho desta maquinetinha aqui. A palavra, a profundidade. Eu até desenvolvi aqui, você tem que ser um deep speaker, deep de profundo, né? Deep. E o deep em inglês, primeiro, dialógico. Nós estamos aqui num diálogo, praticamente, é como se você estivesse conversando com uma pessoa. É um person to person. Muito louco, sim. E pode ter lá 1000, não sei, mas eu com você, eu com é o treco aqui, Então é dialógico, o E do deep, o outro é empreendedor, no sentido, não é empreendedorismo, não. Empreendedor é o seguinte, como é que faz? Não é o que você tem que fazer. Porque isso tem em qualquer canto do mundo virtual. O que isso, faz aquilo, não. É como é. Então há uma expectativa do como. E, né? O outro E é o entusiasmo no sentido do interno da alma. O entusiasmo no sentido do quanto a sua alma fala, porque você tem que cruzar este mundo digital, que digitaliza a sua voz, a sua imagem, e você tem que manter nisto aqui a alma presente, ou seja, é um mundo digital que está a serviço de um mundo analógico. Então, transparece esse entusiasmo de alma, e tem que ser profundo. Então, você tem que ter a expressão da alma, e você tem que ter a profundidade
dela. Sim. Caso contrário, você vira um game. Caso contrário, você vira um jogo. Então, o que eu estou sentindo, Sandra, deste mundo aqui, das palestras, das conferências e mesmo das aulas, né, através do mundo digital virtual, é uma exigência muito maior do seu analógico. Porque a turma aí, você deve ter do teu lado um bom menino que está cuidando da tecnologia, tem que faz. Ok, e isso aí é legal, é muito bacana, e a gente está aqui hoje sobrevivendo, superando essa crise graças a essa possibilidade. Mas aí eu senti, Sandra, que a demanda por intensidade e profundidade é muito maior do que no palco. Sim. E eu acho que a dedicação até do palestrante também é muito maior, porque você está ali como se estivesse falando só para uma pessoa, como você disse. O sinto também, sua observação é correta, eu também sinto um desgaste maior. Sim, eu também acho. Porque quando você vai lá para o evento é transado. Tem um evento, você pega o avião, então chega lá de carro, aí tem lá uma recepção, tem um coquetel, as pessoas, é transado, é bonito, luzes, música, né? Tem todo um lúdico, né? Naquele environment, naquele ambiente ali e tal. Você sobe no palco, aquelas coisas, aplauso, você fala ali 1h30, 2, etc., e sai, abraça. É muito menos estressante, é muito mais difícil. Isto aqui, a concentração que ele te exige é brutal, não tem brincadeirinha de desperdício, não tem brincadeirinha do slide, do filminho, da musiquinha, é você. Então, exige muito mais de você isto, e eu estou sentindo isso, Sandra, eu estou sentindo que eu fico com sono e tenho vontade de dormir. Deu 10 horas, deu vontade de dormir. É muito mais exigente. Sim. Do que no... E eu acho que veio para ficar, Tejão. Eu acho que vai ter, claro, espero, né, que a gente volte a ter as palestras presenciais, mas essas online eu acho que vai ser coisas que vão ser solicitadas, né? É verdade, Sandra. O pessoal pergunta, o futuro, ou. Não é ou, é e. Quando você olha toda a tecnologia do planeta, as mídias, tudo isso, nunca foi ou. É sempre um e. Então nós vamos viver muito mais agora uma convergência digital e analógica. Então nós vamos ter, sim, e sem dúvida que vamos, porque somos mamíferos, e nós, assim que tivermos, e a ciência vai resolver problema de doença, que a ciência hoje é muito evoluída e vai resolver logo. A ciência vai equacionar o problema dessa doença e nós vamos ver grandes eventos com pessoas se abraçando. Nós vamos ver isso de novo. Sim. Nós vamos ver uma tremenda vontade de pegar. É verdade. E com muita valorização, Sandra. É uma coisa a gente se via. Sandrinha, mamãe, tudo bem? Tá. Quando a gente se vê de novo... Pessoalmente... Eu queria abraçar, nossa, uma coisa assim. Outro dia teve uma, acho que foi na Suíça, se não estou enganado, foi lá pelos nórdicos, reencontro dos avós com os netos. Mas disse que foi um negócio assim. Então nós vamos ver isso. Então não tem assim, cataclisma, o mundo acabou, nunca mais. Ok, não vai ser como antes, porque nós vamos ter muitas transformações nas relações planetárias e outros aspectos aí. Agora, nós vamos ver, sim, num determinado momento, um encontro para abraço, encontro para beijo. Mas nós vamos ter cada vez mais também esta coisa do digital. Assim também na educação, mas será um mix, será uma mistura do digital com o analógico. Nós vamos ver uma convergência que será muito rica pelo lado positivo, que vai permitir que eu estou agora aí marcado de fazer palestra para a África. Senão eu não ia, não queria, até porque o problema do avião, não sei o que lá, não vai. Então nós vamos fazer uma conversa com a África agora, essa semana. Então este mundo também permite esta interação de uma maneira, num custo muito mais acessível, né?
E nós vamos ver ambas as coisas. Eu acho que os eventos presenciais, eles serão eventos onde o valor deles será muito grande, muito importante, e muitas coisas menores e pequenas, elas serão resolvidas assim, deste jeito mais digital. Sim. Então, um palestrante e a tua empresa tem que estar organizada para ambas as situações e convergência de ambas as situações. Né? Sim. Querido, eu quero te agradecer. Olha, eu ficava aqui falando com você muito, 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 muito. E quero te falar que todo mundo fala que você é maravilhoso, que você está lendo o que o pessoal está falando? Que você é super inteligente, que te admira muito, e eu concordo com tudo isso. E te agradeço por participar comigo dessa live, viu? Obrigado. E olha, você gostou muito disso aqui. Ai, gostei, sim. Do cálice. Gostei. Este cálice eu trouxe lá de Assis. Você falou. Essa é a cruz de São Francisco de Assis, né? Mas este cálice, talvez encerrar com ele aqui com uma mensagem importante, né? Porque tem uma passagem que eu considero a mais fascinante de Cristo, foi quando, antes do suplício do Calvário, né? E, de certa forma, ele pergunta, né? Senhor, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Lembra dessa situação? Quer dizer, preciso passar por isso? Eu tenho que entrar nesse suplício, nesse calvário. E ele pensa, não é? Então ele diz, então a minha vontade não seria essa, mas seja feita a vossa vontade. E faz. Eu acho que aqui na Terra a nossa grande missão é compreender que o mundo tem as suas imperfeições e o nosso sentido aqui é aperfeiçoar esse mundo onde nós estamos, num curtíssimo espaço de tempo. Por mais que você viva 120 anos, será praticamente nada perante o universo. E não se esqueça, uma existência não passa de 1 centímetro no metro da jornada do aperfeiçoamento da alma. Então, coragem, 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 coragem. Obrigada, querido. O pessoal aqui está falando para eu pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, Sandra Pascoal Palestras, e aí vão poder assistir de novo esse nosso bate-papo e outros que já estão lá gravados. E, novamente, muito obrigada, Tejon. Foi um grande prazer estar com você. Uma hora vamos ter que inverter. Eu vou entrevistar você porque você é uma campeã de superação fascinante também. Você parece. Vamos ver se a gente inverte. Tá Obrigada. Bom? Guerreira. Te amo. Obrigada. Obrigado. Tchau, querida.